Olá! Segundo a Organização Mundial da Saúde, cerca de 80% da população já sofreu ou vai sofrer de algum problema de coluna. Quem está aqui com a gente hoje no nosso estúdio para falar sobre doenças, tratamento e diagnóstico de problemas na coluna é o médico neurocirurgião Dr. Daniel Santos Souza, que se especializou em tratamentos minimamente invasivos de problemas na coluna. Muito obrigada, Dr. Daniel, por ter vindo aqui conversar com a gente. Para iniciar esse nosso bate-papo, antes de falarmos das doenças, tratamento e até diagnóstico, eu gostaria que o senhor nos explicasse para que serve a coluna no corpo humano, qual é a função da coluna? Na verdade, a coluna é o nosso eixo de sustentação, né? A evolução nos mostra que ao longo da vida o ser humano ele adquiriu a capacidade de andar de pé em função de modificações que a coluna vertebral sofreu ao longo da vida. Então ela seria o nosso eixo de sustentação. Quais são os fatores que podem causar dores na coluna? Colchão, travesseiro, são fatores que podem ocasionar dores na coluna e até mesmo problemas, consequentemente, mais sérios? Sim. Na verdade, a gente costuma sintetizar de que a principal causa de dor na coluna é o mau uso da coluna, né? E o mau uso está relacionado às atividades diárias, ao colchão, à prática inadequada de exercícios sem orientações, né? Então, todos esses fatores, a má postura também é um dos principais fatores que causa dor na coluna. Dores na coluna. Isso. Seios grandes ou obesidade também podem estar relacionados a dores na coluna? São dois fatores que hoje são considerados de fundamental importância, né, que é a obesidade. Inclusive, hoje a gente tende a associar o tratamento da coluna, quando clínico, à perda de peso e até a reduções, né, através de cirurgias plásticas para tentar diminuir o peso na parte torácica da coluna, que realmente causa dor. O senhor falou agora há pouco que alguns exercícios podem estar relacionados. Pergunto se a musculação, que é um exercício que requer bastante peso, né? Quando não feita adequadamente a musculação, ela poderia trazer problemas? Sem dúvida. Não só a musculação, mas qualquer exercício, né, que cause impacto ou que exija um trabalho maior da coluna vertebral vai causar dor. Então, por exemplo, a musculação, o ideal é que ela seja bem orientada. A pessoa que está falando bem orientada, que ao longo do tempo isso poderia trazer problema. Exatamente. Então, o que a gente orienta é que a musculação ela deve e pode ser feita, mas ela deve ser feita com orientação de um profissional que tenha conhecimento e que tenha uma infraestrutura adequada para te oferecer quando você realiza esses exercícios. Existem outras doenças, doutor Daniel, que podem estar relacionadas à coluna? Sim, as dores na coluna ela pode ser causada por um número muito grande de doenças, né? Dentre elas a gente pode citar as infecções, doenças metabólicas como diabetes, ou até as próprias neoplasias ou tumores, né, como são mais conhecidos, são as principais causas de dor na coluna. Essas doenças então podem causar dor na coluna. E a coluna, ela pode, de certa forma, fazer com que a pessoa surta uma nova doença? Como a hérnia de disco, por exemplo? Na verdade, a hérnia de disco ela é uma doença própria da coluna vertebral, né? Porque a coluna ela é um conjunto de ossos, né, intercalados por uma articulação que tem a função de absorver e distribuir impacto, e essa articulação ela é formada por um disco intervertebral. Daí, quando esse disco ele absorve e distribui essa força de uma forma que ele próprio não resiste a essa força, ele se desloca, né, em direção ao canal vertebral, onde passa a medula e os nervos, e vai causar compressão do nervo com dor. Considerada grave essa doença, hérnia de disco, né, doutor? Eu diria que não é uma doença grave. Ela é uma doença que vai provocar as maiores dores. E também não só provocar dor, mas também causar, na sequência, déficit motor, né, que seria a perda de força do membro afetado. Como é feito o diagnóstico? Que exames existem para diagnosticar problemas na coluna?
Hoje a gente sabe que o velho e antigo raio-x, ou seja, a radiografia simples, ela ainda tem a sua função e em muitas doenças até de fundamental importância. O raio-x, vale a pena desmistificar. Sem dúvida, essa coisa de que com o surgimento de novas tecnologias, o raio-x está abandonado, não. O raio-x ele é de fundamental importância, principalmente em uma doença que é a doença degenerativa da coluna lombar, que não é tão bem vista pela tomografia ou pela ressonância, o quanto o raio-x pode mostrar essa degeneração na parte óssea. Porque daí, com a tecnologia, a gente dispõe da tomografia, que foi uma sequência ao raio-x, e hoje o que existe de mais avançado é que é a ressonância magnética, que vai nos mostrar tanto a parte óssea quanto a parte muscular, ligamentar e até a parte nervosa, né, do canal ali onde a gente pode diagnosticar uma doença causadora de dor na coluna. Esses exames podem todos serem feitos pelo Sistema Único de Saúde? Todos, sem exceção. Existem também, doutor Daniel, uns coletes que ajudam na correção da má postura. Eles realmente funcionam? Eu vejo o colete não como um elemento que vai prevenir, né? O colete, muitas vezes, ele é usado já no tratamento, né? Então, quando a gente, por exemplo, opera um paciente de uma doença degenerativa, logo no pós-operatório imediato, a gente utiliza-se do colete porque ele vai permitir ao paciente manter uma postura adequada, auxiliando na correção cirúrgica dessa patologia. Mas, assim, ele não tem uma indicação prévia ao tratamento cirúrgico, né? O uso do colete previamente ao tratamento cirúrgico, não. Agora, em algumas outras situações, quando você tem uma doença degenerativa com uma escoliose, que seria o desvio do eixo da coluna, ele pode auxiliar, sim. Falando em tratamento, quais são os tratamentos existentes para a coluna? Mundialmente, o tratamento inicial para qualquer dor na coluna é o tratamento clínico. Todo paciente ele tem e deve ser submetido a um tratamento clínico, e só após a falha desse tratamento clínico, ou seja, a não resposta satisfatória num período de 3 a 6 meses, o paciente ele daí vai ser novamente reavaliado a possibilidade de um tratamento cirúrgico. Intervenção. Mas que tipo de tratamento é utilizado? Remédios? Isso, o tratamento clínico ele é composto do uso de medicações como os anti-inflamatórios, os miorrelaxantes, né, que são medicações que têm esta função de relaxar a musculatura, porque uma das principais causas de dor na coluna é a contração dessa musculatura paravertebral e que causa dor. Então, os anti-inflamatórios, os miorrelaxantes, eles são utilizados em associação com hidroterapia, ou seja, é um tipo específico de fisioterapia que a gente procura fazer na água, porque a água ela vai tirar o peso do paciente sobre essa coluna que já está doente, né? Então, esse tratamento ele se fundamenta no uso de anti-inflamatórios, miorrelaxante e fisioterapia, principalmente a hidroterapia. Na falha desse tratamento, você pode partir para uma parte clínica, mas que também tem um componente cirúrgico, que seria o que a gente chama de TPRs, ou as terapias perirradiculares. Nós infiltramos esse nervo acometido pelo disco ou pela degeneração óssea, tentando devolver ao paciente, ainda dentro de um tratamento clínico, a qualidade de vida que antes existia, ou que pelo menos se aproxime de uma boa qualidade de vida. Ao falhar esses tratamentos, aí sim existe a indicação por tratamento cirúrgico. O senhor fez uma especialização em tratamentos minimamente invasivos. No que esse tratamento se diferencia dos outros? Na verdade, eu costumo dizer sempre que a minha subespecialização na coluna visa sempre trazer para o paciente o que existe de melhor. Então, mundialmente, há uma tendência hoje a substituir o tratamento que a gente chama de standard, ou o tratamento que antes existia, que é um tratamento que exige do paciente um maior tempo cirúrgico, existe um sangramento
consideravelmente grande nessa abordagem cirúrgica. Não tem como você fazer essa abordagem sem haver danos ao complexo que a gente chama de músculo ligamentar, que é quem sustenta a coluna. Então você vai abrir, vai afastar esse músculo. O paciente ele pode associar, por exemplo, a uma hérnia de disco dele, um outro problema que é uma das principais causas de dor na coluna, que é a chamada instabilidade lombar, que seria a perda da capacidade que a coluna tem de se manter na sua postura com as suas curvas fisiológicas. Então, as tecnologias vieram e trouxeram esse avanço. O que é o tratamento minimamente invasivo da coluna? A gente realiza as mesmas técnicas que são realizadas aberta, a gente faz isso através da pele e se utilizando de cortes mínimos de 1,5 a 2 centímetros, com um sistema de tubos e guiado por endoscopia, né? A gente consegue fazer todos esses procedimentos com redução do tempo cirúrgico, que normalmente na técnica habitual nós demoramos uma média de 6 horas, esse procedimento ele reduz a 1h30, no máximo 2h30. O sangramento, que normalmente é em torno de 500 a 600 ml, nesse procedimento ele se reduz a 100 ml. O tempo de internação hospitalar também é menor? Sem dúvida, e isso é um dos principais fatores para a saúde pública, porque nós conseguimos fazer essa cirurgia que normalmente feito da forma habitual, o paciente interna e fica uma média de 5 a 7 dias internado. Esse procedimento você pode realizar hoje pela manhã e à noite o paciente já vai estar em casa. Ok, doutor Nel. Okay. Dicas para a gente cuidar melhor da saúde? A principal dica é você aprender a utilizar a tua coluna de uma maneira adequada, né? Então você tem que, a prática do exercício diário de forma orientada é muito importante, a postura também é muito importante e uma série de outros fatores menores, como por exemplo o uso de colchões. Você tem que ter no teu colchão uma densidade adequada, de acordo com o teu peso, a tua altura, e isso vai te ajudar a ter uma vida boa, né? Uma qualidade de vida boa, mesmo com o envelhecimento da coluna, que é um órgão como qualquer outro do nosso organismo, né? Ok, doutor Nel. Quero agradecer mais uma vez a sua participação aqui no nosso programa e muito obrigada por esclarecer a nós e todos os telespectadores. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês falando sobre uma das principais patologias e que hoje, sem dúvida, é a segunda maior causa de visitas ao nosso consultório, né? Ela hoje praticamente só perde para as enxaquecas, que são as dores de cabeça. Ok. O telespectador da TVL também está convidado a participar do programa. Se você tem alguma sugestão de tema ou pessoa a vir aqui no Sua Saúde, entre em contato com a gente. Nosso telefone é o 0800 645 7890 ou 3221 2890. Para quem mora fora da capital, o código é 48. Muito obrigada pela sua companhia e continue com a gente aqui na TVL.